Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da luz, ontem na alegria, tocador, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. Então, vamos iniciar, a nossa reunião da tarde, agradecidos a Jesus por nos permitir estarmos aqui juntos, e que o amor seja a nossa bandeira de luz, como essa melodia que nos trouxe a harmonização. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. O Evangelho que caiu para nós hoje foi o capítulo 12. Amai os vossos inimigos, o item 3. Eu só vou ler o primeiro parágrafo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistada sobre o egoísmo e o orgulho. Nós não precisamos falar mais nada. Amar o inimigo é vencer o orgulho e o egoísmo. Que tudo seja de acordo com a exemplificação de Jesus. Viva Deus e viva Jesus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu levo perdão. Onde houver erro, eu levo perdão. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Fazei, Senhor, eu não procure tal. Ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar. Pois dando que recebemos, esquecendo que nos encontramos, é perdoando que somos perdoados, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. de Jesus. Agora, Edu. Ok? Está comigo? Ok. Então, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui junto de vocês, na companhia de vocês, para a gente fazer esse trabalho de divulgação da doutrina, principalmente entre nós do grupo, né? Porque nós somos os grandes divulgadores da doutrina espírita. Então, para mim, é uma satisfação muito grande quando eu venho falar sobre algum tema, e esse tema, hoje, ele é muito importante. É um tema que realmente vai deixar... Eu preparei esse tema durante essa semana, e vou dizer para vocês, até agora ainda não me acostumei com o que eu li, com o que eu vi, né? Mas é algo que a gente já sabia desde das nossas encarnações passadas, e no nosso próprio processo de reencarnação, a gente já sabia, né? A gente já sabia o que é que nós estávamos enfrentando, né? E o que iríamos enfrentar. Mas a coisa se torna assim mais complicada, porque agora a gente começa a perceber que tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos colocar a respeito do andamento nosso nesse planeta Terra está acontecendo conforme eles realmente haviam colocado para a gente, e isso é o que está hoje aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito há quantos anos, né? E o tema de hoje é hora de perdão, gente, me deu um branco. hora de renovação, tempo de renovação, tá? Eu vou começar a ler aqui, em primeiro lugar, essa passagem. Ela é um pouquinho, não é extensa não, mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção no conteúdo do que está escrito aqui, para que a gente possa discutir em cima disso, e, enfim, tirarmos as conclusões necessárias para que a gente possa realmente passar por esse processo que nós estamos vivendo. Quem quiser acompanhar, isso está lá no capítulo 1, na página 28, item 9, instruções dos espíritos, a era nova. Então vamos lá. Deus é único e Moisés, o Espírito de Deus, enviou em missão para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, que se limitavam ao sentido, porque posto em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida,
Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. A sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob as artes das ciências, era muito atrasada em moralidade. Olha bem aqui, eu vou repetir. Sua inteligência notável do ponto de vista da matéria, e mesmo sob o das artes das ciências, era muito atrasada em moralidade. Naquela época, hein? Já estava falando para nós aqui. E não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Atentem para esse parágrafo. A moral angélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer a morada para os espíritos superiores àqueles que habitam hoje. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida e que sempre se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que elas eram precursoras. Mas não é preciso crer que o desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Moisés, quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu o homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a advertir-vos: o mundo foi abalado e o raio estourará. Sede firmes. Último parágrafo aqui. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado.
Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Então está aí o nosso tema de hoje, né? Mais uma vez, é sempre bom a gente lembrar do caráter das leis de Moisés, que visavam ensinar o homem algo a mais do que ele sabia, do ponto de vista de comer, de sobrevivência da espécie, né? E era preciso, então, que o homem começasse a desenvolver um outro lado, um outro aspecto da sua personalidade, que é a própria centelha divina que a gente chama, né, dentro do Espiritismo. E é muito interessante quando a gente fala em centelha divina, porque o que é uma centelha, né? Centelha é quando você tem aquele fogo ali, e imagina, você está numa lareira, de repente começa a crepitar aquelas faíscas, né? E quando a gente vai ver, aquela faísquinha que saiu lá do meio da lareira, ela é idêntica àquilo que tem dentro da lareira. Então, essa centelha, né, é o germe que o homem trouxe da própria divindade e carrega com ele, e é preciso que ele passe a florescer. É preciso que ele se desenvolva juntamente com a razão. A gente sabe perfeitamente que nós estamos equilibrados, né, em duas bases, vamos dizer assim, que seria a nossa razão e a nossa moral. Cabe ao Espiritismo nos alertar sobre essa série de coisas que a gente está vendo aqui que vem acontecendo, que já estão acontecendo, né, para que a gente fique em alerta, uma vez que todos que estão aqui estão ainda, nós estamos no jogo, nós não estamos fora do jogo, não, né? Ninguém diz que o mundo vai acabar e a gente sabe que o mundo não vai acabar, né? Quem seria o homem para frustrar um plano de Deus? Mas como no próprio Evangelho está dizendo aqui, nós vamos passar por profundas transformações. Não se sabe quanto tempo, não se sabe de que forma isso vai vir, mas uma coisa é certa, já está sendo colocado aqui para nós, que não vai ser de uma forma muito tranquila, né? É preciso que existam abalos, né, que é para transformar ou fazer com que os incautos passem a dar valor ao que foi falado ao longo do tempo e fazer as suas modificações necessárias. Então é tempo de renovação. O que significa renovar? Renovar é fazer-se de novo. Então agora está na mão do homem essa renovação. Antes, nós passamos por essa série de situações e a gente vem aí aos trancos e barrancos ao longo da vida e muitas vezes seguindo a lei do karma, né? Agora, acabou. O homem já tem o livre-arbítrio e agora ele é responsável pelo seu processo evolutivo. Estão entendendo bem o que eu estou tentando dizer? Tá ficando claro isso aí? Ou seja, o processo da nossa evolução, ele é agora de responsabilidade exclusiva nossa. Havia um filósofo que foi um dos precursores do cristianismo, que todo mundo já conhece, já ouviu falar nele, de Platão, né? Era Platão, discípulo de Sócrates.
Platão tinha uma forma de pensar sobre o mundo que é muito interessante, mas muito interessante. E a hora que eu estive fazendo essas reflexões durante essa semana, esse modelo platônico, esse modelo que ele coloca claramente para a gente, e eu acho que é cai muito bem para a situação que nós encontramos hoje. Platão dizia o seguinte: nós estamos vivendo entre dois mundos, né? O que ele chamava de mundo das ideias e o mundo das sombras. As ideias, né, eram os arquétipos de todo o processo que a humanidade tem que desenvolver. E o mundo das sombras, o reflexo desse ideal no que está acontecendo agora nas nossas vidas, na nossa caminhada. Então, o modelo de Platão ele é muito interessante porque ele pressupõe que num determinado momento, vamos pegar aqui no caso específico de Moisés, as ideias, o mundo das ideias já estava lá, né? O homem estava numa caminhada bem distante do mundo das ideias. E a partir do momento em que ele vai evoluindo, ele vai caminhando, né, em direção a esse mundo das ideias. Isso é a evolução humana, né? Isso é o que se chama de evolução. Até o ponto em que uma vai casar com a outra, né? Seria, vamos dizer, a perfeição do homem. A gente sabe que essa perfeição ela não ocorre no plano finito, ela ocorre no infinito. Ela não ocorre no mundo tangível, mas intangível. Ela ocorre no plano material, tá? Perdão, no plano espiritual. Então, quando a gente vê esse modelo de Platão, a gente passa a perceber que essa identificação com algo muito maior do que a gente, com algo que está em outro plano, ela na realidade, ela já está dentro de nós há muito tempo, desde quando o homem foi forjado segundo a centelha divina. Ou seja, essa evolução ela tem que acontecer, quer você queira ou não. E muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm muita leitura a respeito da vida, a respeito dessas coisas, e elas seguem o ideal desse modelo de Platão, né? Quer queira ou não. Só que o que acontece? À medida em que nós vamos evoluindo, né, a velocidade com que nós vamos nos identificando com esse modelo de Platão, ela vai depender única e exclusivamente do nosso livre-arbítrio. De você querer realmente evoluir para algo muito maior, né? Para algo que já está com seu arcabouço pronto, né? E que a gente sabe que esse arcabouço ele não termina num plano finito, isso estende para o infinito, né? E a escala disso aí é algo assim enorme, enorme. Nesse aspecto é preciso que o homem passe a conhecer a si mesmo, para que ele possa ter um certo domínio de onde ele está. Para que isso? Até então nós vínhamos seguindo as leis de Moisés, né? Então as leis de Moisés ainda estão em vigência ainda. Elas não caíram, elas não foram retiradas do processo. Então tem gente até hoje que precisa das leis mosaicas, né? Se ainda você não tem a razão, ainda não definiu bem esse seu plano moral, o homem precisa de seguir leis. Da mesma forma que a gente precisa de seguir leis no plano carnal, nas leis dos homens, porque senão isso aqui vira uma bagunça, né? E a gente sabe que isso aqui está virando uma bagunça exatamente porque não se está seguindo
nem a lei de Deus, nem a lei dos homens, muito menos a lei de Deus. Então, nesse plano das ideias, a lei dos homens, ela passa a igualar-se com a lei divina. Agora, como é que eu quero me igualar? Como é que eu quero seguir a lei divina, se nem a lei dos homens, se nem a lei de Moisés, lá atrás, eu consegui perceber? Mas aí como é que eu faço, Domingos? Como é que essa coisa vai ficar, tomar rumo, né? E ter uma cadência de evolução que seja pelo menos mais constante do que a gente tem sofrido, não com tantos altos e baixos? Meus amigos, todo mundo sabe a resposta. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pode pegar todas essas filosofias aí de Sócrates, Platão, tudo que eu já li, tudo que eu já vi a respeito, deságua sempre nas palavras do Mestre. Sempre, 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 sempre. E o Espiritismo não fala absolutamente nada mais do que isso, né? Quando se fala no Espírito da Verdade, no fundo, nós estamos falando das ideias do Cristo da mesma forma, eles são apenas veículos, né? Quando os nossos mentores do plano espiritual vêm nos socorrer, vêm em nós para nos ajudar no nosso processo de crescimento, eles não falam nada mais além do que o Cristo falou ou que nós não entendemos. Agora, o grande problema é que nós não estamos dando nem, né? Quando eu digo nós, eu estou falando a humanidade de uma maneira geral. Nós não estamos dando atenção para isso. Para nós ainda impera as leis da matéria, as leis da ciência, né? As leis provisórias que nós seguimos aqui no plano terreno, as leis que existe uma Constituição, depois vai lá um profissional, né? E interpreta aquilo de outra forma. Por que interpreta de outra forma? Porque essas leis ainda estão na cabeça, né? Elas são ainda algo que está no papel. Então você tem que agir de acordo com o que está no papel, com o que manda a lei, né? Nós ainda não temos a consciência evoluída, expandida de tal forma que a gente consegue abraçar todo esse processo das leis divinas e fazer com que elas se tornem o nosso guia do dia a dia. Ou seja, nós ainda não tomamos consciência. Consciência. Se pegar no Livro dos Espíritos, onde se encontra Deus? Na consciência dos homens. Então a nossa consciência ela ainda é muito limitada, ela ainda é muito pouco utilizada, vamos dizer assim, em função de uma massificação que a gente vive, né? Em função de valorizar mais alguma coisa em detrimento de outras, e chegamos a um ponto que está sem saída, não tem saída. Né? Na nossa concepção, como é que você resolve isso? Né? Aí vem todo o processo que nós estamos vivendo hoje e aquilo que já foi falado aqui, lido pelo Evangelho, né? Nós vamos passar por situações difíceis. Agora, essas situações, elas servem para quê? Alguma coisa de castigo, alguma coisa dentro dessa ordem? Absolutamente. Absolutamente. Essa situação que está sendo vivida é o momento em que o homem precisa se recolher, fazer o processo, colocar em marcha o seu processo de autoconhecimento de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? Ter ciência disso tudo, né? E seguir em frente através de uma renovação.
do renovar, mais uma vez está aí falando para nós. É mais ou menos, né, mais ou menos não, é idêntico à parábola lá do filho pródigo, né? Aquele filho pródigo que saiu de casa, foi embora, passou por uma situação, saiu gastando toda a riqueza da sua vida, né, da sua natureza, foi utilizando em diversão, enfim, em situações em que ele se desgastou moralmente, desgastou espiritualmente. E aí a gente sabe que tudo, nós somos um pêndulo, né? Vamos imaginar que nós somos um pêndulo. Esse pêndulo, ele balança tanto para um lado quanto para o outro. Se você sabe que você tem a certeza de algo, que algo está certo, né? Está indo para o lado do bem, do mesmo tanto que ele andou para o lado do bem, se você deixar ele soltar, ele vai na mesma amplitude para o lado do mal. É evidente. Nós conhecemos o mal através do bem e vice-versa. É o que a gente chama de contraste. Né? Se eu escrever, pintar uma parede toda de branco e pintar de branco por cima, ninguém vai conseguir ler o que eu estou escrevendo. Por quê? Porque não tem contraste. A letra é igual ao fundo da parede. A mesma coisa é a vida. A nossa consciência, ela nasce desse contraste entre o bem e o mal que nós vivemos. Né? À medida que eu faço bem, dentro de mim tem o mal, eu faço essa comparação, né? E dentro desse conflito entre o bem e o mal que estão à minha volta, nasce a consciência. É aí que ela se desenvolve. É o joio no meio do trigo. O joio, né, com toda a sua esterilidade, porque o joio, para quem já viu, ele é uma planta muito parecida com o trigo. Há quem diga que você só conhece ele na hora de frutificar, porque o joio não dá fruto, e o trigo sim. Então, na parábola do joio e do trigo, eles perguntam ao fazendeiro, né, ao senhor lá das terras, se quer que arranque o joio junto, antes de colher o trigo. Ele fala, não. Senão vocês vão arrancar o trigo junto e aí o prejuízo vai ser maior. Deixa os dois viver juntos. Porque vivendo juntos, o que vai acontecer? O joio vai ter a oportunidade de se transformar em trigo, ele vai criar a resistência, o contraste, para que o trigo possa perceber que ele é trigo, né? E na hora de fazer a colheita, aí vai haver naturalmente a separação. Então, eu me lembro também de quando eu entrei aí para casa da doutrina espírita, foi 1987, se não me falha a memória. Eu entrei na casa e eu estava assistindo uma palestra. A primeira palestra que eu fui assistir aí foi da Nelma. A Nelma estava falando exatamente sobre o andar da carruagem, sobre essas revelações. Naquela época eu não entendia muito bem, não entendia isso aí de uma forma à luz da doutrina espírita, né? A gente veio de outra religião, então a gente imaginava que isso seria o fim do mundo e que todos nós iríamos pedir para... É como se nós estivéssemos dentro de um ônibus e chegasse num ponto que nós íamos falar, para o ônibus que eu quero descer, né? Então tem muita gente que está parando o ônibus para descer, né? Muita gente está parando o ônibus. A minha filha é psiquiatra e as coisas que ela tem, às vezes, comentado comigo, são de muita gravidade, muita gravidade. O consultório dela está cheio, está lotado. Síndrome de pânico, depressão, isso aí é fichinha, né? Pessoas que tentam tirar a sua vida,
já várias vezes já aconteceu dela ter sido chamada de noite para ir lá poder socorrer. Quer dizer, ela mesma está espantada. Então, se essas pessoas que estão na área, né, na linha de frente, vamos dizer assim, tentando segurar essa onda, tentando dar suporte a isso, né, estão apavorados com o negócio. Agora, felizmente, nós da doutrina espírita podemos colocar isso aí aberto, né, sem medo algum, de forma bem colocada, que eu acho que o papel da doutrina espírita nesse processo ele vai ser crucial, como todas as religiões sérias. Porque não dá mais, gente, não dá mais para viver com essa materialidade, com tanta coisa que a gente está vendo em cima de tanto escândalo, eu vi essa semana um vídeo que me passaram das festas que estão sendo realizadas lá em cima na comunidade aí da Serra, coisas horrorosas, coisas assim de você falar assim, meu pai do céu, não é possível mais isso, não tem jeito. Muito regadas à bebida e à droga e etc., né? Quer dizer, as pessoas perderam o rumo, perderam a noção do caminho, estão fora. Então é preciso que haja algo que realmente fale assim, olha, vamos colocar isso tudo no lugar, vamos arrumar a casa para poder crescer novamente, vamos renovar todo esse processo, abre as janelas, deixa o oxigênio entrar, deixa as dificuldades um pouco de lado, né? Vamos deixar as energias boas entrarem, porque senão não vamos sair desse processo, né? O que tem de energia ruim nisso aí não está no gibi, e a gente sabe disso, que o que está no encarnado, as coisas que estão aí aos nossos olhos vendo, não é nem metade, não é nem um terço do que está por trás no plano material, no plano espiritual, né? O combate entre o bem e o mal, entre o ambiente trevoso e o ambiente sadio, ele está realmente terrível. Então, há necessidade realmente de uma intervenção do plano divino para que a gente possa, pelo menos, continuar no nosso livre-arbítrio, de ter a condição de continuar, de seguir adiante, né? E isso a gente sabe que está difícil, está complicado. Bem, alguma dúvida aí? Alguém quer fazer algum comentário? Sinta-se à vontade. Felipe. Toninho. Quer colocar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa em cima disso? Gente, fica inteiramente à vontade. É bom que eu até tomo uma aguinha aqui. Eu estou aqui com a Cléia. Uhum. Tudo bem? Quem está falando? Humberto. Ô, Humberto, tá bom, velho? Estou aqui com a Cléia. Isso. Está me ouvindo bem aí? Tô. Em cima do que você está falando aí, sobre o que está acontecendo, vamos dizer no momento, né? Você fala na comunidade da Serra, mas você vai ver a nível de Brasil, por exemplo. Nós vamos lá e elegemos os políticos para nos representarem. Aí eles começam, hoje eu estava ouvindo uma passagem sobre isso, eles começam a desviar a merenda escolar, o auxílio emergencial, que até isso vocês já começaram a desviar. Então, assim, você fica assim, imaginando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que dificuldade é essa? Que tem que haver um choque mesmo muito grande. Então, esse ano de 2021, eu acredito que ele vai ser o ano-chave, porque o 2020 nós vivemos uma experiência bem diferente do que nós vivíamos anteriormente. Mas, pelo que eu vejo, as pessoas não mudaram muito. Muita gente não mudaram, muitas pessoas não mudaram. Então, vai acontecer
vai ter que talvez acontecer um choque maior do que esse que vem a pandemia, talvez pior do que essa, porque pelo que eu vejo, as pessoas não estão tendo muita consciência, não tem um discernimento ainda. Eu acho que as coisas estão assim, bem difíceis mesmo, igual você falou, vai haver uma transformação muito grande. Por enquanto é só, obrigado. Ok, Humberto. É isso mesmo. Ô, Domingos, eu estou vendo aqui que no Evangelho, nessa parte que você abriu, está escrito assim: é chegado o tempo em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está nos desígnios de Deus, né? É aquilo que você falou, é preciso fazer igual o diamante, tem que passar pelo esmeril para depois chegar a brilhar mesmo, né? Então, assim, o que você está trazendo para nós está sendo muito esclarecedor. Continuemos. Ok, Humberto, Te ouvir. primeiro, o que eu queria colocar para você, dentro disso tudo que você falou, Humberto, é que realmente, você falou bem, você falou a nível de Brasil, ou seja, nós estamos vivendo um momento de degradação total. Está tudo degradando, está tudo desmanchando, não tem coesão, né? Não tem coesão. Você entra no Poder Judiciário, está essa bagunça, você vai lá no Legislativo, está uma bagunceira danada. Você vai, para onde você vai, você está vendo situações que não estão parando em pé. Não estão parando em pé. Aí agora eu retomo o que a Mardenise falou, por quê? Porque sem apoio moral, sem esse ambiente de moralidade, sem esse ambiente de certeza divina, sem esse ambiente de valores humanos, nós não vamos conseguir colocar ciência nenhuma para resolver isso. Um não vai tomar o lugar do outro. A ciência nossa está extremamente evoluída. O lado moral nosso não suporta o que a ciência está descobrindo. E a ciência atropela, porque ela é feita de fatos, né? Os fatos vão atropelando, não tem jeito de você parar o tempo e dizer, olha, não, a partir de agora não vai ter mais fatos científicos. Não existe isso. Isso já se desencadeou um processo ao longo de vários anos, né? Tanto é que você pega uma pessoa, vamos dizer meu caso, né? Meu caso. Se você pegar um engenheiro hoje, no final do curso dele, eu vou te dizer, ele começou no curso esse ano, aí você conta mais 5 anos, no final do ano dele, ele tem que voltar muita coisa novamente que ele estudou, porque ele já é carta fora do baralho, né? Olha o nível de especialização que hoje se pede de um profissional. É absurdo a quantidade de conhecimento que existe no universo fora. Sem um ambiente em que seja acolhedor, um ambiente que dê suporte, né, para isso tudo que está acontecendo de bom, né, que o homem possa utilizar essa ciência no caminho do bem, né, não tem jeito, não tem como, não existe outra saída. Infelizmente não existe. A ciência não vai resolver o problema nosso, né? Isso aí é uma coisa que a gente precisa sempre colocar dentro daquilo que a gente fala, porque nós somos as pessoas dessa linha de frente que estamos batendo junto com isso. Nós, da doutrina espírita, estamos sendo exigidos muito também. Olha quem trabalha em casas espíritas aí, os trabalhos de desobsessão, os trabalhos de aconselhamento espiritual, como é que estão sendo exigidos? Olha como é que a procura aumentou doente. E está faltando gente boa na praça para poder explicar isso para a galera. Sabe? Está faltando gente para explicar isso. Né? Da mesma forma que está faltando bons profissionais no mercado hoje, né? Está faltando gente de gabarito dentro da doutrina espírita, primeiro para dar conta do recado de entrar num embate com uma entidade no plano espiritual
cujo objetivo é desequilibrar ainda mais o nosso andar. Pois não, Toninho? Diga. Ô, Domingos, boa tarde, prazer estar te ouvindo aqui, tá? Eu vou lembrar uma passagem do Evangelho que você também conhece muito bem. Muitos são chamados, né? E poucos os escolhidos. Quando você fala aquela questão da pessoa que está no ônibus, né? Para o ônibus que eu quero descer, sabe? Persistir na caminhada. Depende de nós, de muito esforço, de muita dedicação, de muito empenho. E eu concordo com você também quando você fala da questão de nós que somos os adeptos, né, da doutrina espírita, não porque ela é bonita demais, realmente ela é esclarecedora, é consoladora, mas ela porque ela nos chama a consciência, sabe, nos alerta a nossa consciência para essa questão da transformação da nossa relação que se faz importante. Você está citando a questão aí dessas festas, nas favelas, nessas coisas todas aí, nos aglomerados, sem conscientização nenhuma, sem respeito. Desrespeitando não é só o povo, né, o público, os seres humanos, mas desrespeitando a eles mesmos, né, pessoalmente, né, na sua conduta, no seu crescimento. Então, eu falo sempre, em acesso ao planeta de regeneração, todos nós queremos. Mas como chegar lá? É isso que você acha. A gente é o esforço, a gente tem que renovar, a gente não reescrever a nossa caminhada, né, no todo dia, nossa conduta com as pessoas, o respeito, a forma de ser de cada um, já não é fácil. E se a gente não se colocar dentro de uma conduta mais retilínea, vai ficar mais complicado. É só isso que eu quis trazer. Obrigado. Ô, Toninho, é tão complicado isso, é tão complicado esse processo. O tal da adquirir consciência é uma das coisas mais difíceis que tem, porque ela envolve esse processo de renovação que nós estamos colocando aqui, né, chamando de renovação, e envolve esse crescimento interior que ninguém quer. Porque esse crescimento interior, hoje, se você falar em crescimento interior hoje, né, com as pessoas, eles vão falar assim, mas você vai cortar meu barato. Eu não, fechou aqui, a primeira turma está falando assim, e os botecos vão funcionar ou não? Não é? Ou seja, ninguém está preocupado com a consequência disso tudo. Então, se o pirão está pouco, o meu primeiro eu quero é isso. Aí, então, quando se fala em autoconhecimento, esse autoconhecimento, da minha forma de ver, eu não sou nenhum entendido, assim, vamos dizer, no assunto, mas o autoconhecimento, na minha forma de perceber, ele é a pessoa parar, né, arrumar um tempo para ela ler coisas edificantes e que elas entendam o que está ali, né, e façam uma reflexão, uma comparação. Olha, ao mundo das ideias lá de Platão aqui, ó, me sendo julgado aqui, ó, no livro. Será que eu me encaixo nesse mundo dessas ideias, nesse modelo? Será que eu consigo encaixar? Porque isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Né? E sem autoconhecimento não tem jeito, não tem como você evoluir, não adianta. É aquela velha história. Tem uma historinha que diz o seguinte: duas meninas estavam. Tinham 3 pessoas, 2 meninas estavam brigando por causa de um ursinho de pelúcia, né? E estava a ponto de uma agarrar a outra por causa do ursinho de pelúcia, né? Aí ela chama uma terceira pessoa para essa pessoa falar o que ela acha, né? Aí essa pessoa, quando viu o ursinho de pelúcia, falou assim: mas eu também quero esse ursinho.
Estão percebendo a encrenca, o tamanho da encrenca? Ou seja, quem foi chamado lá para resolver o problema também estava envolvido no processo. Então, como que uma pessoa pode, né, ser chamado para resolver algo se ele ainda tem interesse nesse nível que a gente está vendo aí? Tá? É preciso que alguém, né, esteja fora desse nível, né? Fora desse interesse por ursinho de pelúcia. Eu não quero saber de ursinho de pelúcia, mas vem cá vocês duas, brigando do jeito que vocês estão, está difícil. Vamos tentar chegar num acordo aqui. Agora, é só assim que consegue, porque se ela chegar lá e falar assim, não, eu também tenho interesse no ursinho de pelúcia, ela vai passar a perna nos outros dois e vai ficar com o ursinho de pelúcia. É isso que a gente está vendo aí. Ô, Domingos, mas sair fora do senso comum, não é fácil. Você não, é questão de evolução, né, Toninho? É questão de evolução. Nós temos que ser. É questão de estar. Olha, tem um outro exemplo que eu gosto muito aqui. A gente sabe que, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da doutrina espírita, né, nós precisamos. Tenta imaginar uma pirâmide de 4 lados, né? Então, um lado é a filosofia, o outro lado é a religião, o outro lado é a ciência e o outro lado as artes, né? Então, são 4 faces que essa pirâmide representa do ponto de vista de simbolismo, né? Do simbólico. Então, à medida que nós vamos subindo a pirâmide, a primeira coisa que acontece é que, imagina que nós estamos cada um numa face dessa pirâmide sobre esses vários aspectos. A primeira coisa que acontece é que nós já vamos nos aproximarmos uns dos outros, à medida que a gente sobe para o ponto central lá em cima da pirâmide. Então você vê que a distância entre nós começa a diminuir, né? E chega num determinado ponto lá em cima, onde ela converge, que não existe mais diferença entre ciência, filosofia, religião e artes. Não existe, elas convergiram todas num ponto. Esse é o ponto da divindade, né? Que para nós se encontra no infinito. Agora, quando a gente fala de evolução, nós precisamos de estar, pelo menos, com essas coisas destrinchadas, né, para ver se nós estamos fazendo o dever de casa correto. Como é que está a questão, o meu relacionamento com as artes? Eu gosto muito de cinema. Tá, mas o que você assiste? Que conteúdo é que você está assistindo? Eu gosto muito da ciência. Ok, mas você está utilizando essa ciência? Onde é que você está lendo? Onde é que você está bebendo? Para você entender algo sobre filosofia e algo sobre religião. Então, será que você está caminhando em direção a esse ponto de fechamento? Ou não? Tá certo? Então, gente, termina agora, né, às 4 horas? Então, vamos fazendo alguma coisa aqui para fechar. Então, nesse processo aí, esse buscar a si mesmo, né? E o que estava escrito lá no Templo de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá a Deus e os homens. Ou seja, nós, como sendo um microcosmos desse macrocosmos, né? Temos que buscar Deus dentro de nós mesmos, porque do lado de fora não vamos achar Ele, não. É na nossa consciência que ele reside. Isso está lá claramente no Livro dos Espíritos. E a coisa mais difícil que existe é você falar para uma pessoa que Deus está dentro dela. Infelizmente, a Igreja Católica, nesse aspecto, fez uma lavagem cerebral, né? que é terrível você falar assim, mas Deus está lá no céu. Mas que céu? Onde é que está esse céu? O reino dos céus está dentro de vós. Não é isso? Tudo nos é mostrado, então é preciso que a gente realmente pare para pensar e falar assim, o que eu sou nesse meio, nesse processo todo que estou vendo? Vocês imaginam que nós estamos soprando um vinho,
vou soprar o canudinho, as minhas virtudes, aquilo tudo que eu tenho a respeito da divindade, do meu conhecimento, é um canudinho que eu sopro e eu vou espalhando isso pelo mundo, né? Então, quanto mais alto eu subir e ascender essa pirâmide, mais verdades eu vou soprar sobre esse canudinho. Agora, se meu canudinho está entupido, ou se ele está desviado para outro canto, o que eu vou julgar nesse mundo que está aí? Né? Ou seja, né? Oi. Tem uma questão, tem uma questão aí, Domingos, que eu gostaria de colocar, é a insegurança de muitos da subida dessa pirâmide. Porque você sair de um ponto, sair de uma questão segura, tá? Uma zona segura, e você partir de um ponto que ainda é obscuro, mas que você sabe que precisa de chegar lá, então causa uma insegurança durante essa travessia, uma insegurança muito grande, porque a zona de conforto é aquela que você já conhece, sabe? Por mais, às vezes, degradante que ela seja. Então, o arriscar-se, mesmo com o conhecimento de uma doutrina espírita, com o esclarecimento que ela tem, você está arriscando a sair da sua zona de conforto para atingir uma nova meta. Então, você começa a caminhada, você começa a sua estrada, mas vem a insegurança. Então, há que se ter muita perseverança dentro disso. Gostaria que você falasse sobre essa questão, segurança e... Ô, Toninho, eu vou resumir isso aí que você falou e te dizer o seguinte, eu não vou nem precisar de entrar muito nessa questão aí para responder você sobre isso. É que no andar da carruagem nós não vamos ter ponto nem para onde segurar. Entendeu? Não vai ter nem beirada para a gente segurar. Até onde você tem a beirada para segurar, até isso vai ser tirado. Né? O homem vai estar diante dele nu, cru, sem ter onde pôr a mão para segurar, sem ter onde pegar, sabe? Aí vai ser oferecido para ele o evangelho. Pega aqui, ó. Toma, tá aqui. Quer segurar em alguma coisa? Segura aqui. Sabe? Porque realmente é isso que você falou. Enquanto você tiver lugar para fugir, você vai fugindo. Né? Faz de conta que não é comigo, entendeu? Eu não tenho nada com isso não, né? Nós, no sentimento nosso da chamada separatividade, né, nós ainda não conseguimos perceber que somos irmãos uns dos outros, se nós não conhecemos a paternidade, quem dirá a fraternidade, né? Então tudo que vem pela frente aí é no sentido de fazer essa união ficar forte. Que essa união seja feita por amor, não por interesse. Né? Não por leis. Mas não existe outra forma de ser. Agora, para isso, o homem tem que inverter o processo dele. Ele tem que ser menos necessitado. Ele tem que ser mais doador. Né? Porque enquanto ele for necessitado, não tem jeito. Não tem jeito. Sabe? É muito difícil isso, porque na hora do pega para capar, ele salva o dele primeiro. Né? O meu primeiro. Não, eu estou na fila aí, não quero. Vai tomar vacina aí? Ah, manda 7 mil lá para mim, lá. Né? O pessoal que tinha que dar exemplo está fazendo coisa que... Olha para você ver como é que a coisa acontece. E é tão descarado um negócio desse, que é descarado. Né? Acha que o cargo que ocupa, né, as pessoas confundem o ser com o ter, sabe? Então, o ser não depende de nada disso, o ser é aquilo que você realmente é. Agora, quem eu sou? Eu sou os meus valores, as minhas virtudes. Ponto final. O resto é resto, sabe? Com valor e virtude você faz qualquer negócio.
E aí a nossa experiência da vida, que a vida, o que ela vem nos colocar é única e exclusivamente que você adquira experiência. Você não veio aqui para ficar rico, você não veio aqui para construir fortuna, né? Você pode até fazer isso, mas com o objetivo de dar emprego para o outro e ter ciência disso. Porque enquanto você ficar agarrado nos seus bens materiais, achando que esse aqui foi seu objetivo da vida, você está redondamente enganado, né? Agora, a partir do momento em que você passa a perceber que tudo aquilo que te é dado do ponto de vista material é para te auxiliar no seu processo da evolução, para que você possa colher experiências nesse pomar, né? Experiências boas, experiências ruins, saber discernir, caminhar com as próprias pernas. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar aí sem saber onde é que nós estamos. E aí, agora, para terminar, realmente, a gente, na doutrina espírita, quando a gente fala moral e questões morais e questões materiais, eu queria colocar essa questão moral, que são realmente os nossos sentimentos. Elas vão se traduzir nos nossos sentimentos, né? Que são, se você parar para olhar esses sentimentos, são éticos, estéticos e místicos. Éticos, né? Eu com o próximo. Estéticos, a beleza daquilo que eu faço. O amor ao belo, né? Não ao grotesco, não ao tosco, né? E o sublime, né? E os místicos. E aí entra o sublime. Qual que é a diferença entre sublime e belo? Né? Os dois retratam uma maravilha, né? Mas o sublime é aquilo que você olha para ele e você olha de longe e tem respeito. Por exemplo, uma fogueira, né? Você olha para aquilo e fala, não vou chegar muito perto não, porque eu tenho respeito daquilo ali, né? Mas é belo, de qualquer forma. O fogo é muito bonito. Já uma flor no quintal da sua casa, você pode passar a mão lá, segurar e pegar. Então é preciso que a gente, no nosso interior, comece a perceber nuances, né? Essa dos sentimentos. Eu tenho sentimento. Que tipo de sentimento você tem? A gente nem sabe o que é sentimento que tem. Eu tenho sentimento de raiva. Isso não é sentimento. Isso é emoção que explodiu aí, meu amigo. Isso não é sentimento. A pessoa que tem realmente sentimentos, ela é centrada. Ela não fica num extremo, ora no extremo, ora no outro, vivendo momentos felizes e infelizes, não. Ela se centra no meio e mantém firme ali, porque ela sabe, o lugar é aqui. Tanto que eu ando para o lado de lá, eu também vou andar para o lado de cá. Aqui dentro, né? Dentro de nós. Tá certo? Bom, gente, da minha parte aqui, Felipe, tá encerrado. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu passo a palavra para você coordena aí. Obrigado, Domingos. Eu queria agradecer ao Domingos por essa palestra, esse estudo tão realista, Domingos. É essa realidade que nós estamos precisando no dia a dia, né? Especialmente nesse momento que nós estamos passando. Muito obrigada, viu, Domingos? Eu que agradeço a oportunidade. Isso. Agora, não passar para a Maura, mas antes da gente passar para a Maura, nós vamos pedir a Fátima Reis, para ela se preparar e trazer para nós aquela oração que a gente combinou para a irradiação, né? E lembrar da água, dos nomes, pensar nos nomes aí, para a Fátima fazer a irradiação e depois, então, a hora conduz o final. Pode ser? Ok. Jesus, divino amigo, nos envolva na sua luz e no seu amor, nos fortalecendo
para que possamos seguir em frente em nossa caminhada. Que a esperança e a fé sejam nossas companheiras, e que o amor floresça em todos os corações encarnados e desencarnados, trazendo paz, harmonia e luz para toda a humanidade. Viva Deus! Viva Deus! Nós, então, vamos agradecer também a Fátima, né? E reforçar o nosso pedido que a espiritualidade amiga possa abençoar, né, todas essas pessoas que nós estamos pedindo por elas e deixar os fluidos na água que nós vamos tomar em seguida. Agora é com você, Maura. Ok, bem. Então, nós agora vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião, agradecendo a Jesus por nos ter trago o Evangelho, que é a essência da moral que devemos seguir. Temos tudo na mão. Podemos nos transformar, renovando as nossas atitudes, renovando no agir. Como o próprio Domingo disse, muitas vezes não precisamos de ter grande conhecimento, grande cultura acadêmica. O que precisamos é ter um esforço consciente e continuado dos exemplos que Jesus nos trouxe. Porque o Evangelho, não pela letra, pelo o que está escrito literalmente, mas a essência que ele nos deixa, cada palavra, cada passagem do Evangelho nos traz a sua essência. E nós recebemos a oportunidade dessa maravilhosa doutrina e podemos, se quisermos, unidos, amparando uns aos outros e amparados uns nos outros, fazer a diferença para nós e por todos aqueles que nos rodeiam. Que Jesus, nosso Mestre, possa abençoar cada lar dessa terra, dessa humanidade, trazendo a todos a esperança, trazendo a todos o intento para que possamos seguir em frente renovados, com esperança, aproveitando essa grande oportunidade que esses momentos de dificuldade têm nos trago, para caminharmos, para podermos concretizar os nossos planos reencarnatórios com vitória. E Pai, que possamos ser abençoados nessa semana e que tenhamos muito amor no nosso coração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu levo a amor. Essa é do perdão. Onde houver erro, eu levo a verdade. Onde houver dúvida, eu levo a fé. Onde houver desespero, eu levo a esperança. Onde houver trevas, eu levo a luz. Onde houver eu fazei, Senhor, que eu não procure ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar, dando que recebemos, esquecendo que nos encontramos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Viva Deus, viva Jesus e paz no coração. Obrigada. Gente, eu tinha esquecido aqui dois recadinhos. Primeiro, eu coloquei aí no grupo uma mensagem um livro do Divaldo que ele está lançando aí, e tem lá uma mensagem de Ismael, tá? Por favor, assistam, escutem essa mensagem desse espírito, né,
que vai corroborar, vai bater com o que a gente conversou aqui, trazer coisas muito mais sérias, né, do que a gente falou aqui. Tá lá, tá aí no grupo. A outra é o seguinte, Oi? Você consegue, por exemplo, fazer rodar ela daí? Então põe ela aí para nós. O outro, antes só um minutinho, o outro é o seguinte, a Netflix estreou uma série documentário que chama Vida Após a Morte. Eu já assisti um capítulo, vale a pena. É a ciência comprovando tudo aquilo que a gente sabe, mas assim, coisas fantásticas, irrefutáveis. Tá? Quem tem Netflix, procura ver essa série, Vida Depois da Morte. Tá? Ok. Manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta. Tem a passagenzinha inicial do Divaldo aí, mas é pequenininha. Filhas e filhos da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e construiu o nosso amado planeta, acalmando as convulsões contínuas da sua massa em ebulição e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza, bem como acalmou os seus oceanos, mares e todas as águas, a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais. Surgiram os astros, que passaram a iluminar as suas trevas, e o céu transparente e azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida, até o momento em que o ser humano passou a habitá-la, sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus. Passo a passo, a lei de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação. E através dos mensageiros celestes, buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada no Pai. Por fim, veio Jesus, o próprio construtor do planeta, para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor. As paixões primevas, porém, retiveram-na em retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo, que geraram calamidades inomináveis. Graças a essa inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam os gregos antigos. Alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado, eliminando do seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral. Um mundo regenerado, onde se poderá prelibar a aventura, é oferecido pelo Pai aos filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime, e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. Estes, portanto, são dias de purificação interior, e em consequência, a injustiça, a promiscuidade e a vileza moral da maioria dos seres humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacisadas.
Incontáveis, no entanto, na sua suprema ignorância, sedentos dos prazeres ultrajantes, não se dão conta da terrível dizimação. Estavam previstos horrores e alucinações devastadores em guerras impiedosas, a começar pelos lares em desalinho, comunidades e países que seriam aniquilados, quando tudo mudou. Este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá, e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão, à distância, a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto os seus desertores chorarão amarguras nos primitivos lugares a que fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar de outra mais cruel, que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosas, em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas. Esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto à hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, prolongar-se-ão as doenças em força de epidemias regionais, conforme a densidade da sua hediondez, e os deslates morais, atentatórios às leis de ordem e ética moral, que pretendem transformar as pessoas em espectros devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais, telementalizadas por espíritos de equivalente quilate, resvalarão nesses sórdidos pântanos em que já vivem sem dar-se conta. As comunidades de vingança na Terra, nas faixas espirituais, estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade de escolherem o futuro como melhor o desejarem. Confiamos que todos que aqui estamos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções, algo semelhante destes dias. Estamos convidados a interferir de toda forma possível nos sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atrações do mal pelas mentes viciadas. Serão esforços contínuos de nossa parte, porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados na psicosfera tenebrosa dos lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever de solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados, mantendo a ignorância dos fatores que os levaram às ocorrências danosas, quando as houve. Todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade, para dispensar em todo lugar, colocando luz nos veladores apagados, de modo que sempre haja claridade. No século passado, momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a Terra, a fim de evitar a guerra que estava por explodir, na volúpia de algumas nações soberbas e materialistas, que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais. O seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados. Por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar, porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruí-lo.
Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra, até a última, que será vitoriosa, do Evangelho do Cristo, mesmo que sob outras denominações. Onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. É isso aí. Dá para pensar muito, né? Vamos levar para casa, bate lá, leva no telefone lá, de vez em quando abre essa mensagem aí. Realmente é um soco no estômago. Claro que não. Claro que não. É evidente, é evidente. Ela encontrou clima, ela está entrando, né? Se não tivesse clima, ela não entraria. Gente, já está mais do que provado que doença, essas coisas todas, elas vêm da mente, elas nascem na mente, né? E elas vão descendo aí para aí abaixo, procurando fraqueza para poder entrar, né? Aí você pega no mal da humanidade. Por isso que é importante, sabe, Felipe, as pessoas terem um pensamento próprio, né? Meu pensamento próprio, eu penso correto, eu penso reto dentro da visão do Evangelho. Sabe por quê? Não existe vazio no universo. Se você não pensar e não tirar os seus pensamentos deles, alguém vai vir e vai plantar um ovo de pensamento na sua cabeça. Você vai chocar pensamento dos outros. Está entendendo? Você vai apagar ideologias aí que não tem nada a ver com a doutrina nossa, né? Que ela é completamente contrária, muitas vezes contrária, ou até, como diz, tem aquela técnica, né? O sujeito coloca meia verdade em cima de uma mentira. Então ele joga aquilo para você, caiu na sua cabeça, você pensa, não, mas ele falou isso aqui, é verdade. Aí você testa a verdade, passa por cima da mentira. Na outra vez ele vem e vai mudando aquilo ali, até no final que só vai ter mentira. Aí você já está na mão dele, você já chocou quantos ovos dele, né? Fica parecendo aquele, quando a gente fala chocar o ovo, é aquele passarinho, né? O tico-tico, do Godero, né? Aquele que parece paspeto, o tico-tico vai lá e faz o ninzinho dele, bota os ovinhos dele ali direitinho, aí vem o Godero, acaba com os ovos do tico-tico, tira todos, não deixa nenhum, e põe o ovo dele lá dentro. Aí você vê depois aquele tico-tico pequenininho assim, dando de comer a um bitelão de todo tamanho. Quer dizer, chocou o ovo do outro, né? O termo é esse. A gente tem que ter muito cuidado para não chocar o ovo do outro. Se tiver que chocar, vamos chocar o ovo de Cristo. Tá? Não choca o ovo de ninguém, não, porque é fria, é gelada. Isso aí. Um abraço para todos, tudo de bom, bom fim de semana aí para todo mundo. Estamos aí, juntos. Obrigada. Agora nós vamos ouvir umas musiquinhas para arrefecer o nosso coração, né? Ótimo. Nós temos uma aqui. Eu toquei no início, senão eu vou monopolizar a música aqui, né? Deixa o pessoal tocar também. A música... Cadê o Francisco? Não está aí? Tá aí. Toninho e Francisco. Seu Félix está aí também. Oh, que bom. É bom viver você
Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe cada dor e ajude somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz, o amor de Deus no coração. Quando se tem a paz, o amor de Deus no coração. Boa tarde, gente. Francisco.